A gente vê tanta coisa relacionada ao que você tem que tomar ou o que Hum. você tem que comer para melhorar o seu cérebro. Então é comida, suplemento, bebida, enfim. Eu queria saber o que que é mito, o que que é realidade? O que que vocês recomendam que as pessoas que estão assistindo realmente incorporem, né, ao cardápio? Da rotina vocês já falaram, né, de exercícios, dormir bem, tudo, mas tem coisa que a gente pode comer? Por Sa exemplo, castanha, uma castanha por dia? Tem uma listinha de coisas que a gente pode sair daqui e comprar para poder Eu acho que a fazer primeira direitinho? recomendação parte muito do que a doutora Cláudia estava falando antes, um bom profissional de saúde. A gente precisa de nós precisamos urgentemente de pessoas que saibam lidar com essa população. Então, muitas das vezes o que você está ouvindo é uma informação, às vezes, inadequada, mas de um profissional que também não teve contato sobre isso. E que as coisas estão sendo divulgadas, e aí a internet coloca isso numa mídia muito maior, então muitas pessoas estão vendo e vendem aquilo como uma verdade. Não existe uma dieta milagrosa, não existe uma vitamina milagrosa, não existe algo que a gente consiga fazer especificamente para melhorar, não existe um boost cognitivo. E isso é uma coisa que é extremamente vendida, né? O pessoal adora achar alguma coisa que vai melhorar. O que vai fazer com que você organize melhor a sua cognição, se você não tiver uma doença, se você não tiver algo de fato e você quer melhorar o seu processo cognitivo, é você dormir melhor, é você fazer atividade física, é uma alimentação saudável sem nada específico. Você tem que ter uma dieta regrada, mas não é uma organização. Obviamente, se você tiver uma dieta baseada em gordura, em embutidos, a chance de você ter outras doenças que afetem e que possam causar fatores de risco, o processo demencial é maior. Mas o cuidado parte muito disso. Por quê? Nós buscamos normalmente uma medida milagrosa. É mais fácil, inclusive para o nosso próprio cérebro, é mais fácil aceitar que, olha, eu tomo um comprimido e agora tá tudo bem, eu não vou ter mais nada. Ou então agora eu fico muito mais inteligente tomando um comprimido, ele vai fazer me curar das coisas. Então eu tenho muito cuidado com isso. Nós estamos carentes de profissionais que trabalhem nessa área. Isso é um fato, por isso valorizo muito o que a doutora Cláudia disse. A gente precisa de pessoas, justamente que essas pessoas tomem posição a respeito do que se vê na internet, a respeito do que se vê em outros lugares, para conversar e falar: não, eu preciso ser embasado em pautas científicas. Eu só posso conversar se algo faz realmente sentido se eu tiver bons trabalhos que embasem aquilo para mim. E quando a gente vê a maior parte das coisas que são divulgadas, elas não têm esse embasamento. Isso é muito ruim ao longo do tempo. Dieta eu acho que é uma coisa fascinante de estudar, né, porque ela é cultural, né, fala sobre os nossos costumes. E, antes de eu responder diretamente sobre dieta, eu vou, reiterar algo que o Diogo falou. eh, res Saúde cerebral a gente constrói ao longo do tempo, então não é uma pílula mágica, mas como eu como de forma consistente ao longo do tempo, a atividade física que eu pratico de forma consistente ao longo do tempo. Então, essa constância, principalmente na meia-idade, que é dos 35 aos 65 anos, é uma janela de oportunidade imensa para você manter o seu cérebro o mais saudável possível. Sobre dieta, eu acho que realmente existe muita pesquisa sobre uma coisa que chama dieta Mind, né, que é a dieta mediterrânea, daí que vem as castanhas, e a dieta DASH, que é uma dieta que controla, diminui seu risco, de hipertensão, porque a hipertensão é um fator importante. Então essa dieta mediterrânea, nós temos um conhecimento geral: castanhas, azeite de oliva, salmão, bastante, frutas, vegetais, né, um pouquinho de vinho, etc. E é muito engraçado, porque eu também tenho muita experiência, as minhas experiências mais engraçadas são com os alunos. Aí a gente fala: dá salmão, né, castanha, para os pacientes do HC, do Hospital das Clínicas. Ano sim, ano não, alguém levanta a mão e fala assim: "Professora, a senhora tá louca, como é que a senhora quer que eu fale para o paciente mais pobre para comprar salmão?". E realmente, o que a gente está é importando uma dieta mediterrânea, do Mediterrâneo, que é Exato. inacessível para maior parte de nós. A gente tem um estudo no ELSA Brasil, vendo a associação de aderência à dieta Mind e performance cognitiva. Na primeira vez que a gente olhou, não tinha nenhuma associação. Não era tão bom como era nos Estados Unidos e na Europa. Aí eu lembrei desses alunos, eu falei: vamos dividir aqui nesse estudo, que é um estudo que tem 6 capitais do Brasil, e tem gente de poder aquisitivo bom, porque alguns deles são professores de instituições públicas. Falei: vamos dividir e por renda. E aí, quando você coloca e vê a aderência à dieta Mind entre as pessoas que têm maior renda, é exatamente igual aos Estados Unidos e Europa. Eles realmente têm melhor cognição quanto mais saudável e aderente à dieta Mind eles têm. Tá? Então, o que a gente tem tentado fazer, existe um estudo que chama Latam Fingers, que é um estudo de intervenção multidomínio
para a melhora de performance cognitiva é baseado num estudo finlandês, mas que virou um estudo mundial, tem em vários lugares, em 70 países, e 12 países da América Latina estão fazendo. E o que a gente está fazendo de mais diferente em relação ao estudo original? Adaptar a dieta. Não dá para prescrever salmão. Então, vamos ver, um peixe local, né? Que a gente sabe que 2 ou 3 porções de peixe por semana, tem vários estudos mostrando que é benéfico. Adaptar um pouco essa história de azeite, por exemplo, para alguns países, abacate é muito central, né? México. Então, eles estão colocando lá o avocado, frutas vermelhas, que é uma coisa que teoricamente também faz bem para o cérebro. Aqui só tem morango, basicamente. Hoje em dia tem o mirtilo pelo preço da morte, né? Então, o que que eu posso adaptar? Alguns lugares estão colocando açaí. Então, o que que a gente pode fazer para tentar adaptar a dieta Mind original para a nossa cultura local de forma que ela seja acessível? Essa é uma coisa. A outra coisa sobre dieta, em 2022, usando dados do ELSA pela primeira vez, a gente mostrou a associação entre o consumo de ultraprocessados e declínio cognitivo. Eu acho que existia muito essa ideia do que eu como para fazer bem para o meu cérebro, mas existe também hoje em dia, acho que dos últimos 5 anos, né, talvez até mais recente, o que eu não como, né? Ultraprocessados não faz bem para o seu cérebro. Acho que já existem evidências nossas, brasileiras, consistentes, existe evidência do Framingham Heart Study, existe evidência do UK Biobank no Reino Unido, mostrando a associação. E para o UK Biobank, que é um estudo muito grande, eles mostram com maior incidência, ou seja, casos novos de doença de Alzheimer e demência vascular. Então, é uma informação E consistente. aí